Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Vanessa Nunes, sou professora de Direito e hoje nós vamos conversar sobre assédio moral. Aproveito, peço para quem se inscrevam no canal, deixem seus comentários e vamos lá para o tema de hoje. Bom, no dia 2 de maio é celebrado aí o Dia Nacional do Combate ao Assédio Moral. Esse dia foi instituído pela Lei 13.818, do dia 24 de abril de 2019, que foi um projeto de lei do Senado, de autoria da senadora Vanessa Graziotin. E um dia muito importante, até porque o assunto assédio moral, ele precisa ser discutido, ele precisa ser debatido, porque ele simboliza, né, uma importante luta contra as práticas abusivas que impactam negativamente aí a saúde psíquica e física dos trabalhadores. Bom, para começar, vamos falar um pouco o que é assédio, né? O assédio é um ato de importunar alguém de forma abusiva, por meio de perseguição propostas, declarações ou insistências de forma virtual ou presencial. Virtual também, porque o meio ambiente do trabalho também pode ser virtual, né? E eu posso aí sofrer uma importunação nesse sentido. Também, no ambiente de trabalho, o assédio ocorre quando a pessoa é exposta a uma situação constrangedora, abusiva e inapropriada. Conforme a resolução do CNJ 351 de 2020, o assédio ele pode ser praticado de três formas: o assédio moral organizacional ou o assédio sexual, que são os três assuntos que nós vamos abordar. Afinal, o que é o assédio moral? O assédio moral no trabalho ele é definido como qualquer conduta abusiva, gesto, palavra, comportamento, atitude, né, que atente por sua repetição ou sistematização contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando o seu emprego ou degradando, desculpa, o clima de trabalho. Gente, a ideia é o seguinte: é uma prática reiterada, né, focada naquela pessoa, né, aquela situação constrangedora, aquele sentimento ruim, aquele tratamento desproporcional no ambiente de trabalho. O assédio moral, ele começou a ser aí pesquisado, né, e identificado a partir de 1980, 76 para frente mais ou menos, e inicialmente a nomenclatura era mobbing. A origem dessa palavra vem do inglês, né, e indica o que? Ações de assaltar, agredir em massa, assediar. É um substantivo derivado da palavra mob, que significa multidão em tumulto, quantidades de pessoas desordenadas. Né? Essa expressão mobbing, ela associa a forma de violência coletiva, ligada à organização do trabalho. Né? Tem uma autora, Márcia Novaes Guedes, que ela até indica que mobbing é literalmente como um tipo de agressão praticada, pense, né, no reino animal. Né? Seria um animal que está no grupo, que ele começa a circundar como forma de amedrontar, né, a ameaçar um membro do grupo, provocando o quê? A fuga daquele membro daquele grupo. Né? Porque ele fica com pavor de ser atacado, de ser ferido, de ser morto. Então acaba causando aquele terror para que ele se afaste do grupo. Né? Aqui no Brasil nós chamamos de assédio moral e temos algumas espécies. A primeira, o assédio moral interpessoal, que é um processo contínuo e reiterado de condutas abusivas que, independentemente da intenção, porque muitas vezes o assediador ele não sabe que está praticando assédio moral, né? Ele acha que é dentro da normalidade da vida dele, mas ele está praticando, né? Então, por isso que independe da intenção do agente, ele atenta contra a integridade, a identidade, a dignidade da pessoa. Essa prática caracteriza por condutas como exigir o cumprimento de tarefas desnecessárias, excessivas, discriminar, humilhar, constranger, isolar aquela pessoa, difamar aquela pessoa, desestabilizá-la, tanto emocionalmente quanto profissionalmente. O interpessoal, ele ocorre de maneira individual,
ou seja, individual é direta e pessoal, tem a finalidade de prejudicar ou eliminar profissionalmente aquele profissional dentro daquela equipe. Tá? Agora, quando nós estamos falando do assédio moral organizacional, ocorre quando a própria instituição, independente se ela é pública ou se ela é privada, ela é conivente com as condutas abusivas reiteradas. Amparando, por exemplo, por estratégias organizacionais, um meio de gestão desumano, com metas abusivas, agressivas. O fato da pessoa ter meta é dentro do esperado, gente. Né? Inclusive quem trabalha com vendas, a meta ela é saudável, né? É um objetivo a ser atingido. O que não pode acontecer é aquela meta ser inalcançável, inatingível e ser cobrada com rigor excessivo. Aí ela acaba atingindo fisicamente aquela pessoa, emocionalmente aquela pessoa, né? Nesse caso, a própria pessoa jurídica, quando a gente fala de assédio moral organizacional, é também autora dessa agressão, uma vez que por meio dos seus administradores, seus coordenadores, supervisores, ela utiliza de estratégias organizacionais desumanas para melhorar a produtividade daquela empresa. É uma cultura institucional de humilhação e controle. Agora, a outra espécie é o assédio sexual, e esse sim é tipificado como crime, porque o assédio moral ele não é tipificado como crime, mas o assédio sexual sim, que é caracterizado por toda conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém. Isso pode ocorrer de forma verbal, física, por meio de palavras, gestos, insinuações, contatos físicos. A finalidade aqui é constranger uma pessoa e obter vantagens ou favores sexuais. Essa prática também, ela como eu disse, ela é tipificada pelo Código Penal, porque quando aquela pessoa ela se prevalece, por exemplo, de um cargo de um superior hierárquico, né? Ela se prevalece disso e fala assim, olha, sai comigo e eu aumento seu salário, passa uma noite comigo e eu ajudo na sua promoção, para você ser promovida no trabalho. Tem essa troca, né? O Código Penal, no artigo 216-A, dispõe sobre a criminalização da prática de assédio sexual no ambiente de trabalho. Também isso é tipificado. E, basicamente, qual que é a diferença do assédio moral e do assédio sexual? Pois bem, o assédio moral, ele não se confunde porque, assim, o assédio moral, ele está focado em constranger, humilhar aquela pessoa, né, expor, isolar, né, e causando impactos na vida profissional e pessoal. Agora, quando a gente fala do assédio sexual, a intenção do agente aqui é obter favor sexual junto à vítima, tá? Enquanto um é minar a autoestima, o outro é obtenção de vantagem sexual. E não precisa de hierarquia. Isso significa que existe o assédio vertical descendente, vertical ascendente e horizontal. Qual que é a diferença de um para o outro? O vertical descendente é de cima para baixo, ou seja, da chefia para os subordinados. O vertical ascendente é do subordinado para o gestor, que pode acontecer. Muitas vezes aquela pessoa foi promovida a ser o chefe da seção, só que todo mundo fala, ele não tem menor condição, ele não sabe escrever, e começam a fazer piadas, graças, começam a humilhar, falar que ele não manja do assunto, sabe? Tirar um sarro mesmo? Pois é. E o horizontal, quando é praticado entre colegas do mesmo nível de hierarquia. Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos aí, que são até da cartilha do próprio TST, que eu achei interessante trazer. O assédio moral vertical ocorre entre pessoas de nível hierárquico diferentes, chefes, subordinados, que pode ser dividido em duas espécies, como eu falei para vocês, os descendentes e os ascendentes. Descendente, esse assédio é caracterizado pela pressão dos chefes em relação aos subordinados. Os superiores se aproveitam da condição de autoridade para pôr o colaborador em situações desconfortáveis, como desempenhar uma tarefa que não faz parte do seu ofício, não faz parte da sua qualificação, com a finalidade de punir, quando ele comete algum tipo de erro, por exemplo, né, falar que ele é incompetente, que ele não está apto para a função, mas com maldade, assim, né?
Já o ascendente é aquilo que eu comentei, é aquele assédio praticado do subordinado ou grupo de subordinados contra o empregador, o chefe, né? Muitas vezes causar constrangimento, boicotar muitas vezes as orientações, indiretas, piadas, mostrando que ele não é competente, enfim, também causa ali aquele constrangimento, aquela situação. Agora, quando nós estamos falando do assédio moral horizontal, ocorre entre pessoas que pertencem ao mesmo nível de hierarquia. Um comportamento instigado pelo clima de competição, que muitas vezes acaba acontecendo ali no ambiente de trabalho. O assediador promove liderança negativa perante aos que fazem essa intimidação, e é muito parecido com bullying, né? E tem como alvo o quê? Aquelas pessoas mais vulneráveis ali que fazem parte da equipe. Agora, o assédio moral misto consiste na acumulação do assédio moral vertical e do horizontal. A pessoa é assediada por superiores hierárquicos e também por colegas de trabalho. Em geral, a iniciativa da agressão começa sempre com o autor, fazendo com que os demais acabem seguindo o mesmo comportamento. Então, essas são algumas espécies que eu trouxe para vocês. Mas é importante conversar o que não é assédio moral, até para a pessoa falar, isso é, isso não é. Nem todo tipo de mal-estar no ambiente de trabalho é considerado assédio moral. Então, vamos colocar aqui como exemplo. Exigência de gestores por produtividade a respeito das normas não são consideradas assédio moral, né? Se a gente levar em consideração o que diz a lei, ela não é considerado, né? Faz parte ter meta, né? Então, ok. Muitas vezes numa reunião, um diretor se excedeu, mas tem que ver que tipo de excesso que ele cometeu. Porque por mais que tenha sido uma única vez, não foi reiterado, mas se ele trouxe ali um xingamento, algo que expôs publicamente alguém de forma ofensiva, não é porque esse comportamento não é considerado assédio moral que ele não tem que ser punido, tá? Então pode caracterizar um desvio de conduta, ética, e a gravidade pode até gerar um dano moral, tá? Não é considerado assédio moral, mas pode gerar uma indenização por dano moral, tá? Então, o importante é a gente saber que para ser considerado assédio precisa ter atitude reiterada, um comportamento ali, você vê que ele está focado naquela pessoa. Mas então, o que é o assédio moral? Né? Acabamos de falar o que não é, agora vamos ver o que é. O assédio moral ele é caracterizado por condutas que se repetem ao longo do tempo, que são direcionadas a uma pessoa. Ou então, a um grupo de pessoas específico também pode ser. E que prejudicam, né, e ofendem a vítima, mesmo que de forma não intencional. Muitas vezes a pessoa não teve a intenção, mas praticou, né? Essa é a questão. Então, alguns exemplos práticos aí de assédio moral. Olha, sobrecarregar o profissional com tarefas ou retirar trabalho, que falta de trabalho também é uma forma aí de assédio moral. Impor punições vexatórias, pedir para fazer dancinhas quando a pessoa não tem interesse, né, não para rede social, né? Vai ter que dançar para poder produzir conteúdo para a loja, para a empresa, e a pessoa não quer, né? Ou fazer ela pagar digamos assim, alguma pena, né? Vai ter que fazer algo ali que expõe a pessoa ao ridículo. Apelidos pejorativos, ignorar a presença dessa pessoa, dirigindo apenas aos demais colaboradores, não falar com ela, não levar em conta seus problemas de saúde, limitar ou monitorar o uso de banheiro, permanência em banheiro, né, até por uma questão de saúde, né? Impor condições diferentes para aquela pessoa, ela tem uma meta diferente dos demais, isolar fisicamente aquele colaborador para que não tenha comunicação com os demais empregados, espalhar rumores, divulgar boatos ofensivos a respeito dessa pessoa, desse trabalhador. Agora, quando nós falamos de assédio moral organizacional, a gente está falando de gestão por estresse. É aquelas que extrapolam as condições normais de trabalho em razão da pressão para cumprimento das metas finais. Você vê que não é algo isolado de uma pessoa só, um assediador. Você vê que são regras da empresa, né? Essa gestão por estresse. Uso de práticas abusivas, gerenciais para aumento de produtividade, né? Exigências de desempenho exagerado que levam ao comprometimento da saúde física daquele trabalhador.
emocional, gera ansiedade, depressão, insônia, sentimento de incapacidade, de incompetência, né? Porque coloquei uma meta tão alta que ele não consegue atingir, ele se sente incompetente por não alcançá-la, tá? Daí seriam metas impossíveis, por exemplo, de se atingirem. O assédio moral organizacional, eu trouxe um julgado aqui para vocês, só para a gente conversar um pouco. Tem um link aqui na parte de baixo, se quem tiver interesse de acessar. Teve uma ação que foi proposta ali em Minas Gerais. As testemunhas provaram que o chefe gritava com todos os empregados. Na primeira instância, a pessoa ela teve a ação julgada improcedente porque não provou que era específico só para ela. Ele era assim com todo mundo. O TRT de Minas, ele entendeu o seguinte, que o assédio moral foi praticado sim, mas foi um assédio moral organizacional, porque ele ofendia todos, não era uma pessoa em específico. E julgou a ação, né, ele reformou, na verdade, a sentença, julgando a ação procedente. E o assédio sexual, né? Quando ele ocorre? Convites impertinentes, contato físico não desejado, insinuações explícitas ou veladas de caráter sexual, gestos ou palavras escritas ou faladas de duplo sentido. Né? Isso acaba trazendo ali uma negativa da outra parte. Né? Então, assim, as investidas de um colaborador para tentar ali ter um relacionamento com o outro, basta uma vez. Se você teve uma negativa, para ali. Não vá além, porque já teve um não. Né? E quando você já tem essa negativa, é porque não tem interesse da outra parte. Agora, investiu, o outro teve interesse, a gente não pode enquadrar como assédio sexual. Né? Tem que ter a negativa da outra parte. E como denunciar? Ser vítima de condutas de assédio, tanto sexual quanto assédio moral, é uma situação insustentável. Muitas vezes as pessoas não sabem como agir, tem medo do emprego, de ser dispensado, né? É algo que causa muito estresse. Mas não hesite em denunciar a situação. Seja servidor público, seja servidora pública, trabalhador ou trabalhadora de empresa privada, prestador de serviço, estagiário, aprendiz. A vítima de assédio, ela pode comunicar ao setor responsável. Então, digamos que eu tenho uma empresa grande, que lá eu tenho um superior que está me assediando. Eu posso fazer a denúncia para o superior dele, né? Porque tem ali uma organização na instituição. Se não tiver, eu corro para o RH. E se não tiver um RH? Tem o dono da empresa. E se a prática for do dono da empresa? Aí você tem a possibilidade de recorrer ao sindicato da categoria. Tá? E se eventualmente você fala, poxa, não quero ir para o sindicato, o que eu posso fazer? Se não tiver sucesso nessa denúncia, ou se não desejar, por exemplo, ir até o sindicato, é possível ingressar com uma ação judicial para reparação desses danos morais. Lógico que para isso acontecer você precisa de provas, tá? Documentos, testemunhas, para que consiga provar a existência desse assédio. No nosso Código Penal, no Brasil, o assédio moral no ambiente de trabalho não é tipificado como crime, não é uma lei penal, somente o sexual. Embora tenhamos projetos de lei que tenham essa proposta. Há diversas formas de proteção e para reparação contra assédio moral no ambiente de trabalho. Nós temos outras leis que nós conseguimos nos socorrer. A primeira delas, que é assim a mais importante, é a Constituição Federal, que é a lei suprema do país. Lá no artigo 1º, fala que como fundamento da República, do Estado Democrático de Direito, nós temos a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. E na sequência, no artigo 5º, fala sobre que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, falando sobre assegurado o direito de resposta quando essa pessoa for ofendida, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material e dano moral, falando que a honra dessa pessoa ela é inviolável, a intimidade, a imagem e cabe indenização se for violada. E nós também temos o artigo 6º e 7º, que fala sobre a questão dos direitos sociais,
o trabalho como um direito social, né? E a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário, admissão de trabalhador portador de deficiência. Então, nós temos direitos constitucionais que nós podemos ali levantar a mão e falar que foi ferido. Também temos na CLT a seguinte situação: o empregado que ele já reportou ao superior e nada foi feito, reportou ao RH e nada foi feito, ele pode ingressar com uma reclamação trabalhista com base no artigo 483 da CLT, que chama rescisão indireta. Ele ingressa com essa ação pedindo para que o seu contrato seja rescindido e ele receba todos os direitos como se ele tivesse sido dispensado sem ser por justa causa. E olha só, o artigo 483 fala que há uma possibilidade de rescisão indireta quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, ou proibidos por lei, contrários aos bons costumes ou alheio ao contrato. Se for tratado pelo empregador ou por seus superiores com rigor excessivo, né, o assédio moral entra como rigor excessivo, correr perigo manifesto de mal considerável, praticar o empregador ou seus prepostos. O preposto representa o empregador, ou seja, os empregados representam o empregador. Contra ele ou contra pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. Essas são algumas das hipóteses, né, do artigo 483 para propor reclamação trabalhista de rescisão indireta. Lembrando que vai ter que ter provas e testemunhas. Se você faz a denúncia para o RH ou para o superior e ele toma uma atitude, qual que seria essa atitude? O artigo 482 da CLT fala que o assediador ele pode ser mandado embora por justa causa. Ele pode ser dispensado, ou seja, a rescisão do contrato de trabalho dele pelo empregador, devido à conduta de assédio moral, é cabível à justa causa. Tá? E o Código Civil, temos previsão? Gente, a reparação, né? Aquele que causou dano a outrem, independente se foi dano material, dano moral, tem o dever de indenizar. Então, nós temos os artigos 187, 927, 932 e 942, falando exatamente sobre essa reparação. E o artigo 186 também, falando sobre reparação de danos morais. Como forma só de trazer uma estatística, quantos processos nós tivemos em 2022? Esses dados, gente, são do CNJ. O CNJ trouxe a informação seguinte, que a Justiça Trabalhista recebe, em média, 6,4 mil ações relacionadas a assédio moral no trabalho por mês, sendo que, no ano de 2022, foram ajuizadas 77.500 ações trabalhistas com o tema assédio moral em todo o país. Tá? Então, lá no Tribunal Regional de Trabalho, se a gente falar só de São Paulo, nessa região de São Paulo, Grande São Paulo, não estou falando do estado inteiro, foi onde concentrou a maior demanda, 23.673 processos. Tá? É muita coisa, só que se a gente parar para pensar, não é todo mundo que denuncia, porque fica com medo. Então, isso daqui é uma pequena parcela. Se a gente parar para pensar, se muitos empregados não fazem denúncia, então é uma parcela de empregados que tiveram a coragem e foram lá e ingressaram com a ação. Então, aqui na cartilha do TST, eu trouxe aqui um pedacinho aqui para vocês sobre consequências tanto para o indivíduo, quanto para a empresa, quanto para o Estado. Olha, o indivíduo que sofre assédio moral, ele acaba sofrendo, gente, diversas situações. De dores generalizadas a problemas de depressão e o mais grave, muitos cometem, infelizmente, o suicídio, retiram a própria vida. Agora, quando a gente fala da empresa, ela pode ter também consequências, né? Rotatividade pessoal, ninguém consegue parar naquele trabalho, indenizações na Justiça do Trabalho. E para o Estado? Acaba tendo custos com tratamentos médicos, empregados afastados, recebendo benefício do INSS, e custos ali processuais, quando muitas vezes são beneficiários da justiça gratuita, então tem impacto para todos os lados. E a prevenção é o melhor remédio. Então, prevenir vai fazer com que aquele que não sabe que pratica assédio moral passe a ter ciência e para de praticar. Quem está sofrendo
sabe o que fazer. Então, nós temos aqui alguns caminhos, né? Por exemplo, promover palestras, oficinas, cursos sobre o assunto, realizar avaliação de riscos profissionais, estimular a resposta ali dos empregados quanto às pesquisas feitas, que sejam fidedignas e que eles falam a verdade, muitas vezes até garantindo anonimato para que eles se sintam mais à vontade. Então, nós temos ali a possibilidade de uma prevenção, né? Criar um código de ética da empresa, instruir os empregados a não praticar o assédio moral. Então, essas foram algumas considerações sobre assédio moral, que é um tema super importante. Aqui foi um pequeno resumo, somente para que vocês entendam aí um pouco sobre o tema. Espero ter ajudado. Então, aqui estão os meus contatos, tanto do Instagram quanto aqui o meu canal do YouTube. Eu agradeço por vocês assistirem e eu espero vocês numa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até mais.